Imagine-se dentro de um ônibus, de um táxi ou até mesmo num carro de aplicativo e de repente, bum, um acidente. Quem é responsável por pagar o quê? É isso que você vai ficar sabendo hoje. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor. Então, se você não quiser perder nada, é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. Imagine que nesse acidente você sofra algum dano. Pode ser um dano físico ou pode ser um dano ao seu patrimônio, ao seu automóvel, por exemplo. No direito, existe uma figura chamada responsabilidade objetiva. E o que é isso? Não importa se a pessoa que causou o dano teve negligência ou intenção de causar aquele dano. Ele vai responder por tudo aquilo que aconteceu. Vamos jogar isso para o mundo dos transportes para você entender melhor. Se você está em um ônibus, um táxi ou um carro de aplicativo e sofre um acidente, a empresa terá que responder por isso, não importa se ela teve culpa ou não do que aconteceu. Pode parecer estranho, mas a ideia é preservar e proteger o passageiro de eventuais danos e prejuízos que possam ocorrer. E sua bagagem, sua mochila, qualquer coisa que tiver com você também entra nessa conta, tá? Se sofrer alguma avaria, a empresa também terá que responder por isso. O Código Civil fala especificamente sobre a responsabilidade de quem transporta pessoas. Basicamente, se você sofrer algum tipo de dano durante o transporte, a empresa terá que indenizar você. Já o Código de Defesa do Consumidor fala da mesma coisa, porém ele fala que a segurança é um direito de todas as pessoas. Então, se você contrata um serviço para te pegar num lugar e te deixar no outro lugar, o mínimo que essa empresa deve fazer é deixar você no lugar que você contratou em segurança. Já a nossa Constituição diz que toda entidade pública e toda empresa que presta serviços públicos são responsáveis por danos a terceiros, mesmo que não tenham agido com dolo ou culpa. E culpa, nesse sentido, é negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso de empresas que prestam serviços públicos, também inclui aí, por exemplo, o serviço de táxi, porque o táxi é um serviço público concedido pelo poder público. Então, embora seja uma coisa particular, porque você pega o táxi, você paga aquele táxi, ele é equiparado a um serviço público. E me diz uma coisa, você já ouviu falar em consumidor por equiparação? Parece meio complicado, mas a ideia é simples. Mesmo que você não tenha contratado diretamente um produto ou serviço, se você for afetado por ele, se você sofrer algum tipo de dano por conta dele, você terá que ser indenizado por essa empresa, porque você também será considerado consumidor. Tem um vídeo que eu vou deixar passando aqui que explica direitinho como é o consumidor por equiparação. Se você quiser saber com mais profundidade, quando terminar aqui, você passa para esse vídeo aqui, porque lá tem vários exemplos e eu explico mais esmiuçado. Vamos aqui a um exemplo para você entender. Sabe o acidente de ônibus? É óbvio que os passageiros que estão no ônibus são consumidores porque eles estão ali, eles pagaram a passagem. E se uma pessoa que estava passando na rua foi atingida por esse ônibus? Ou alguém que teve o seu carro danificado por conta desse ônibus? Essas pessoas, apesar de não estarem usando o serviço do ônibus, como elas foram afetadas, serão consideradas consumidores por equiparação. Isso está lá no Código de Defesa do Consumidor e a ideia é dar justiça e reparação a todas as pessoas que foram afetadas por esse serviço, mesmo que não estejam utilizando. Agora, seja pegando um ônibus ou pegando um Uber, o que todo mundo quer é chegar em casa, chegar no trabalho em segurança. E aqui tem uma notícia para você. Tanto no transporte público quanto no transporte privado, a responsabilidade será objetiva. Isso significa que no caso de acidentes ou danos, esses transportadores serão responsáveis por repará-los. E se for uma carona entre amigos? Aí a história já é diferente, porque a nossa legislação fala especificamente sobre pessoas ou empresas que obtêm lucro transportando passageiros. Isso é o caso de empresas de ônibus, táxi, Uber ou qualquer outro aplicativo de transporte. Quando se trata de carona, não há essa intenção de lucrar. Então, o que você tem que ver é o objetivo desse transporte. Porque existem vários aplicativos de transporte que se autodenominam caronas solidárias,
mas elas cobram. O motorista obtém lucro levando esse passageiro. Então, nesse caso, o que vai contar não é o nome carona que colocam ali para disfarçar, mas sim o objetivo desse motorista. Se você pegar um aplicativo de carona solidária e tiver um acidente, você pagou por aquele transporte, o motorista vai ter que te indenizar, ou o aplicativo vai ter que te indenizar, tanto faz. Agora, se você pegou carona com um amigo do trabalho, sua casa é caminho da casa dele, ele te deixou em casa e aconteceu algum acidente, não há obrigação dele reparar o dano, a não ser que ele tenha dado causa a isso, mas aí isso vai ser discutido na justiça. Nesse caso, não vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, não vai se aplicar o Código Civil no que diz respeito a transporte de passageiros com lucro do motorista, é outra coisa. E isso tudo porque a carona não passa de uma cortesia do seu amigo, cortesia de alguém que vai te deixar em casa. Ah, mas o motorista pediu para eu ajudar na gasolina, pediu para eu pagar o pedágio. Isso também terá que ser discutido na justiça, tá? Para isso não existe uma coisa ali, a ferro e fogo, que vai já taxar o que o motorista vai ter que fazer ou não. Isso tudo vai para a justiça, mas sem Código de Defesa do Consumidor. E no caso de Uber ou outros aplicativos de transporte, quem é o responsável? O motorista ou a empresa? A resposta é a seguinte: no Brasil, a lei entende que o motorista e a empresa são responsáveis por indenizar o passageiro. Isso se chama responsabilidade solidária. Isso significa que no caso de acidentes, tanto o motorista quanto a empresa, ou até mesmo os dois, podem ser chamados a pagarem essa indenização. Na prática, muitas vezes o passageiro opta por acionar a Uber porque ela tem um poder aquisitivo maior, é mais fácil da Uber pagar do que o motorista pagar, dependendo do valor que seja, né? Se for um valor muito alto, para a Uber é bem mais fácil. E se tiver alguma cláusula de isenção de responsabilidade? Você já deve ter visto em algum lugar dizendo que a Uber se isenta da responsabilidade caso ocorra algum acidente ali durante o trajeto que o passageiro está ali com o motorista, se deslocando. Acontece que no Brasil essas cláusulas não têm validade nenhuma, tá? A Uber pode colocar lá, você pode acionar a Uber porque o juiz vai declarar essa cláusula nula. Não tem como ela se eximir da responsabilidade. E tem uma outra coisa importante aqui, que diz respeito a ônibus, a táxi, a Uber, qualquer aplicativo, qualquer transporte que obtenha lucro. Eles possuem seguro. Só que quando acontece algum acidente, eles falam assim: olha, o meu seguro só cobre até R$5.000. O meu seguro só cobre até R$10.000. Então, se você tiver mais do que isso de prejuízo, você vai ter que arcar com o resto. Não é assim que funciona não, tá? Se o seguro deles cobre R$10.000 e você tem um prejuízo de 20, e o 10 mil vai sair do seguro e os outros 10 mil eles vão ter que tirar do bolso. Não existe essa de só cobrir até o valor do seguro que ele fez, não. E outra coisa, imagine que houve uma batida de carro, era um Uber e um carro de passeio, o Uber estava errado. A Uber ou o motorista, além de arcarem com o prejuízo do veículo, vão ter que arcar também com despesas médicas, hospitalares, consulta médica, remédio. Se a pessoa, por acaso, que sofreu esse acidente, deixar de trabalhar, for uma pessoa autônoma, e ela tiver que deixar de trabalhar por conta desse acidente durante uma semana, durante um mês que seja, eles também vão ter que pagar aqueles dias que a pessoa ficou parada sem ganhar dinheiro, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, não é só pagar o prejuízo do veículo não, tá? Tem uma série de coisas por trás disso. E uma outra coisa muito importante é o seguinte: se você pede um Uber e faz a corrida por fora do aplicativo e acontece um acidente, a empresa Uber não será responsável pelo ressarcimento, apenas o motorista. Aí você já viu que com o motorista fica muito mais difícil de você receber, porque às vezes você pode ganhar a ação e o motorista não tem dinheiro para te pagar. Você vai ganhar, mas não vai levar dinheiro. Então é bem importante que mesmo que o motorista peça para você, não, vamos fazer por fora essa corrida, porque eu não tenho que pagar percentual, eu ganho mais, que a Uber paga pouco, nunca faça isso, porque é a sua segurança que está em jogo. Ninguém está livre de um acidente, mas é bem importante que você saiba todos os seus direitos para caso isso aconteça com você ou com a pessoa que você ama.
Por isso é importante que você compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você ama, com todas as pessoas que você quer bem, porque isso é um ato de amor, é um ato de carinho. Você está deixando as pessoas sabendo tudo o que elas podem fazer caso ocorra algum acidente ou alguma coisa ruim com elas. Se você achou esse vídeo útil, deixa o seu joinha para mim, porque me ajuda demais. Eu vou deixar uma playlist aqui que fala todos os direitos que você tem, caso você tenha algum problema com o banco. Se tiver algum tema que você queira saber, se você quiser deixar sua sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários, porque eu vou fazer o que vocês me pedirem, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.